Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. E a peça de hoje é essa necessaire aqui. Essa daqui eu fiz transparente, tá? Mas nós vamos fazer de tricoline hoje para te mostrar, né, que dá para fazer também de tricoline e manta, tá bom? Porque nem todo mundo gosta de mexer com o cristal, então nós vamos fazer com tricoline para ver se dá certo também, tá bom? Na hora que a gente abre, olha, ela tem uma abertura bem ampla. Eu gosto muito de transparente assim, mas hoje nós vamos fazer com tricoline. É rapidinho também, é super fácil essa peça, tá bom? Então, vamos lá? Aqui tem bastante viés, mas não precisa se preocupar que toda essa parte do viés nós vamos passar reto. Então, é uma boa oportunidade da gente treinar o viés, tá? Porque eu também não gosto de viés, o meu também fica mal feito, mas é assim, tentando várias vezes que a gente vai se aperfeiçoando e vai deixando ele mais bonito, tá bom? Então, vamos para a lista de materiais. Vou deixar ele aqui. Olha, vai um retângulo de, deixa eu ver, cadê minha colinha? 38 por 24, tá bom? 38 por 24. Então, nesse caso, eu já coloquei tecido principal, a manta e já fixei o forro também, tá bom? Fiz uma costurinha de segurança. Se você quiser fazer um quilt também, fica bem bacana. Então, 38 por 24 no corpinho. As duas laterais vão ser de 14 por 11. Tecido principal, forro e manta. Aqui na lateral, na parte de baixo, a gente faz um pequeno arredondado. Bem pouquinho, tá bom? Arredonda dos quatro lados, ó. Aqui eu já fiz para adiantar. O forro tá aqui também, tá bom? E esse aqui nós vamos fazer junto. Então, 14 por 11. O arredondado vai ser aqui nessa parte mais estreita, de 11 centímetros, tá? Que é onde vai ser a largura. O forrinho tá aqui. 30 centímetros de zíper. É bom ser assim um pouquinho maior, porque aí a abertura também fica mais ampla, né? E o viés, o cursor, né? Claro, e o viés. Pra fazer essa parte aqui, desse acabamento todo aqui, que vai ter essa alcinha também, eu separei 90 centímetros. E os outros vão ser só para essa parte aqui da lateral, que é esse tamanho aqui dos 38, tá? Só que aí a gente coloca um pouco a mais, claro. E aqui no caso se você for fazer no plástico cristal, na hora que você for fazer a lateral, que nem aqui eu coloquei o forro, lá não vai ter forro, então você já coloca um viezinho aqui para fazer um acabamento bem bonitinho, tá? E arredonda aqui embaixo também. Só isso. Então, vamos lá. Primeiro, então, aqui 38 por 24. Nós vamos passar o viés aqui primeiro no corpo, para ficar mais fácil ainda. Então, são aqueles dois pedacinhos de viés de 39, 40 centímetros. Então, vamos treinar o viés. Abre essa partinha aqui do viés, né? Porque ele é fechadinho, não é? Então, uma a gente vai abrir. Essa parte que tá aberta, nós vamos deixar pra cima e vamos costurar aqui na lateral. Então, eu deixo uma sobrinha aqui, olha, e passo a costurinha com um pé de máquina. Então, vai dar mais ou menos bem nessa marquinha aqui da dobra, tá bom? Então, não tem segredo. E vai ser o viés, vai ser aqui com o direito, nessa parte do direito. Então, se você for ver, vai ser o direito aqui do viés, olhando para o direito aqui do meu corpo, tá? Do tecido principal. Então, eu vou deixar ele bem alinhadinho aqui com a bordinha do tecido. Vou colocar um pé de máquina, dar um retrocesso e vou passar aqui na extensão toda dessa lateral, sem esticar, sem puxar, sem nada, ó. Bem tranquilo, então, você tá vendo, ó, é uma costura reta, tá? Vem com calma. Vem acertando. Abre, né, aquela lateralzinha. Chegou aqui, embaixo, você faz o retrocesso. Pronto.
Ai, acho que eu só esqueci de uma tesoura. Aí. Pronto. Então, ficou assim essa costurinha, ó. Certo? Tranquilo, ó. O direito do viés tá aqui embaixo, ó. Nós só abrimos uma lateral e passamos a costura. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Pega esse de 40 centímetros mais ou menos, abre aqui, alinha aqui no corpinho da necessaire e passa a costura com um pé de máquina. Sempre retrocesso no início e no final, para a costura não se desfazer, né? Não abrir. Se você for fazer do cristal, o passo a passo é o mesmo, tá? Retrocesso. Aqui, nós, já acha o meio do corpinho. O forro, você viu que ele já tá na posição certa e a manta tá no meio, né? Tá tudo certinho, porque como nós vamos usar viés, então já fica tudo certinho, não precisa ficar nada no avesso. Achei os dois meinhos aqui e vou achar também da lateral. Então, essa como já tá feita, eu vou fazer a outra para vocês verem. Eu vou colocar direito do tecido principal, olhando pro direito do forrinho. Vou alinhar aqui nessa parte reta, deixa bem alinhadinho, ó. A manta tá aqui. E nós vamos passar uma costurinha de segurança. Uma costurinha de um pé de máquina. Retrocesso. E retrocesso. Corta a linha, corta a linha. Certo? Ficou direito com direito. Põe o forrinho lá pra trás. Acerta essa costura, dou uma vincadinha aqui com a unha e passo uma costurinha rebatendo aqui essa costura, ó. E na hora que eu já rebater, eu já desço prendendo o forro aqui na lateral, tá? Então, vamos lá, sem segredo. Estica bem para não ficar emboladinho. Deixa eu ver só se ele... Se quiser deixar, na hora que você for cortar o forrinho um pouquinho maior... É até bom, porque aí depois você só refila, tá? Chegou aqui na beiradinha, dá um retrocesso e já vou aproveitar e descer para fazer a costurinha de segurança para prender o forro nessa lateral aqui. E depois eu faço a limpeza dos excessos, né? Levanta. Faça a curvinha devagar. E sobe. Ficou a costurinha de segurança, prendeu. Se não prendeu, você passa outra costura, tá? E aqui ficou uma sobrinha, eu vou tirar. Ai, onde que tá minha tesoura? Aí. Aqui, eu também achei o meio, certo? Aqui da parte de baixo, ó. Achei o meinho aqui e achei o meinho daqui também, ó. Tá aqui. Então, como que nós vamos fazer agora? Tirar essas linhas. Nós vamos colocar aqui a lateral, olha. O meio aqui com esse meio aqui. Então, vai ser forro olhando pro forro. Por quê? Na hora que você montar a sua necessaire, ela vai ficar assim, certo? E o viés é pra fora, não é pra dentro, tá vendo? Então, vai ficar forrinho olhando pro forrinho. Meio com meio. Então, você pode pôr aqui a linha. O que que você pode fazer? Aí, você vai ver o que que for mais fácil na hora de você se ajeitar aí na hora de costurar, tá? O viés, ó, ele vai ficar aqui esticadinho, tá bom? E aqui é o outro. Forrinho, olhando pro forrinho e a parte arredondada que vai encontrar aqui embaixo, ó. Deixa eu pôr outro alfinete. Opa.
Ai, enroscou aqui. Aí, alfinete. Meio com meio. E posso pôr um alfinetinho. O que você vai acha que vai ser mais fácil pra você, ó? Passar uma costurinha aqui só no meinho. E depois finalizar. Na hora que você vai passar, vai chegar aqui. E depois continua desse lado. Tem gente que acha mais fácil assim. Então, eu vou fazer desse jeito, ó. Não precisa ser necessariamente um pé de máquina, mas pode ser. Tá vendo? Eu vou iniciar aqui do meio. Dou um retrocesso, ó. Eu vou até a próxima curvinha. Quase chegando na curvinha. Aí, eu levanto o calcador e dou uma leve giradinha pra curva ficar alinhada aqui na lateral. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Aí, o que você faz? Dá 3, 4 pontinhos, levanta o calcador de novo e dá mais uma giradinha. Então, você vai fazendo isso, ó, 2, 3 pontinhos, gira, 2, 3 pontinhos e gira. E vai acertando aqui. Ele vai, não estica, tá? Não fica puxando, não, só vai acertando, ó. Bem certinho, um pezinho de máquina. Chegou aqui no final da lateral, dá o retrocesso. Então, nós fizemos só uma parte, só uma metadinha, tá certo? Ó, vai sobrar aqui uns 2 centímetros mesmo. Tem que sobrar, porque nós vamos passar o zíper aqui depois, tá? Então, essa lateral não vai chegar aqui, não. Vai ficar 2 centímetros sobrando. Agora, falta fechar esse lado. Aí, esse lado eu vou virar ao contrário. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar, porque ou você pode fazer assim também, ó. Pega o clips, alfineta tudo, já faz a curvinha aqui, ó. Como se você fosse fechar uma necessaire que você já tá acostumada, ó. Faz assim. Acompanha toda a curvinha direitinho. Clipa todo mundo. Ó. Tá vendo? Clipei todo mundo e posso começar daqui de cima até encontrar a costura aqui embaixo. Ou fazer de ponta cabeça e também ir pra lá. Também dá certo, tá? Aí, você vê o que for mais prático pra você, ó. Só não pode deixar formar nenhuma ruguinha, tá bom? Deixa bem esticadinho, acerta direitinho, ó. E vai sobrar os 2 centímetros aqui, um dedo, mais ou menos. Então, como eu já clipei tudo, eu vou fazer assim. Vou começar daqui de cima. Um pé de máquina. Retrocesso. Tá vendo que o viés tá pra baixo, que tá encostado na máquina. Eu vou vindo devagar. Chega na curvinha, vai tirando o grampinho. Acerta. E encontrei a costura. Você viu, ó? Rapidinho dá pra fazer, ó. Ficou perfeitinho, não deu uma dobrinha nem nada. Então, tem esses 2 jeitos, tá? Prende primeiro o meio e depois passa a costura. Agora, a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa. Eu já achei meio com meio, forro de frente pro forro, a estampa vai ficar pra fora e eu vou fazer essa primeira costura aqui no meio, né? Pra prender bem ele. Como eu tô desse lado, eu vou avançando com a costura até perto da curvinha. Deixa eu tirar esse alfinete. Vou dando levanto o calcador. Encontro a curva aqui com a lateral, dou 3, 4 pontinhos, levanto de novo, dou mais 3, 4 pontinhos e vou fazendo isso até ele começar a ser essa parte reta, ó. E aqui o retrocesso.
Agora, a outra metade, a mesma coisa, ó. Vão pondo clipes. Acompanha a curva direitinho. Clipa tudo. Não deixa nenhuma dobrinha, tá? Olha que aqui tem um excesso de forro aqui. Aí. E começa a costura daqui de cima. Um pé de máquina, um retrocesso e vamos embora. Até encontrar... Ver se tá todo mundo alinhadinho, né? Pronto. Chegou ali no meinho, olha, quase dobrou meu viés. E fez a curvinha. Você viu como foi rápido? Não deu trabalho nenhum, né? Então, agora, nós vamos fechar esse viés. Então, você viu que foi rápido, foi fácil, né? O viés foi redondinho, não deu problema nenhum. Só virar ele pro lado certo. Aqui, você dobra. Se você quiser clipar, você pode clipar, não tem problema nenhum. Ou vinca mesmo, sabe? E também dá certo, ó. Dobra. Dá uma ajeitadinha nele. Aqui na curvinha também. E vai acertando ele até chegar aqui no final, ó. E esse viés vai até aqui na ponta, tá? Deixa eu tirar esse aqui que ficou maior. Ó, não precisa fazer acabamento, mas ele vai até aqui, ó. Aí. Pronto, deu tudo certo. A gente começa a costurar, tá? Aí, tanto faz se você quer começar. Deixa ele acertadinho aqui na curva, ó. Pra não enrugar. Você pode começar desse lado de cá, ó, que já tá feita a dobrinha, pra costura ficar bem bonitinha. E aqui a gente sabe que vai pegar todo mundo, né? Então, pode fazer assim, ó. Então, eu vou começar daqui onde já tem o acabamento, porque aí eu já vejo aonde vai ficar a costura. E eu não vou costurar no viés mesmo, vou costurar um pouquinho abaixo dele, tá? Toma cuidado só pra ver se não tá pegando ninguém. Vem fazendo a costurinha. Arruma aqui embaixo, se precisar. Traz ele pra cá. A curvinha. Vai jogando os excessos, né? Pra você ter mais tranquilidade. Arruma. Com a mão ali dentro, você vai ajeitando. Fez a curvinha. Chegou aqui em cima, dá o retrocesso. Olha. Viu? Ele fica bem bonitinho, tá vendo a costura, ó? Fica bem acertadinha. Aqui, deixa eu cortar esse excesso e essa linha. Então, ficou bem certinho, bem direitinho, não escapou ninguém. E agora, a gente faz do mesmo jeito o outro lado. Põe o viés na posição certa dele. Dobra. Se você quiser já fazer uma clipagem, já clipa aqui pra ficar melhor. Arruma a curvinha pra não dar nenhuma dobrinha, pra ficar feio. E aqui é a mesma coisa. Acerta.
Tá vendo? Vai fazendo assim, ó, que aí ele fica bem acomodadinho, ó. E vamos passar a costurinha do mesmo jeito, tá? Esse aqui ficou bem grandão. Depois a gente tira tudo. Vê se não vai pegar ninguém aqui atrás. E vamos iniciar a costura. Retrocesso. Vem ajeitando. Aqui na curva você dá uma olhadinha se tá tudo bem. Acerta. Aí, ó. Retrocesso. Deixa tudo alinhadinho e tá feito. Faltou essa linha aqui. Então, você viu que foi facinho, ó. Não teve segredo nenhum, ó. Ficou bom. Você só depois acomoda aqui direitinho, ó. Os dois são feitos. Agora, nós vamos colocar o zíper. Então, para colocar o zíper, eu vou fazer aquela borboletinha aqui numa das partes, tá? Então, como que naquele vídeo anterior eu fiz? Eu destaco ele aqui um pouquinho, com direito olhando para mim, eu vou alinhar essa ponta aqui superior nessa lateral. Tá dando para perceber? Eu vou alinhar esse tecidinho com esse aqui, com o direito olhando para mim. Então, eu faço assim. Ele fica duro por conta dos dentinhos, ó. Alinhei, aí eu deito ele lá pra trás. Ele fica assim, ó. E aqui, você acerta o tecidinho se você precisar, né? Você pega uma linha, uma agulha, ou pode ser também com cola, como fala? Aquela cola de sapateiro lá. Também, e aqui eu só dou uns 3, 4 pontinhos aqui na lateral, ó. Peraí que eu já vou mostrar direitinho. Eu gosto de fazer assim, eu acho que padroniza que os dois ficam do mesmo tamanho. Não tem que ficar medindo 1 centímetro, 2 centímetros, só fazer assim, ó. E dar uns pontinhos. O pontinho você dá bem na beiradinha, porque na hora que a gente costurar, ele não vai aparecer, tá? E corta. Então, ele fica assim, o acabamento dele, ó. E aqui atrás fica assim. Então, eu vou fazer de novo, ó. A frente dele tá pra vocês, tá? Só vou tentar demonstrar, porque como isso aqui é durinho, às vezes não dá. Então, eu vou alinhar esse topo aqui com essa lateral. Então, eu faço assim, ele fica um triângulozinho. Tá vendo? Deixa bem alinhadinho. Peraí. Ele fica assim, ó, um triângulozinho. Aí, agora eu tombo ele lá pra trás. Pra ele ficar bonitinho. Ai, gente, peraí que eu não consigo fazer de ponta cabeça. Tombo ele pra trás. E agora, eu dou o pontinho pra fazer o acabamento. Não precisa ser muita coisa, é só pra segurar mesmo. Aí. Pronto, agora eu já tenho mais espaço pra me mexer. Só 3 pontinhos, ó, já deu. Dou um nozinho e corto. Então, olha, a borboletinha ficou assim,
certo? E aqui fica assim. Isso daqui depois sai. Aí. Agora, nós vamos colocar o zíper aqui. Então, eu vou marcar por dentro, daqui e daqui, os dois na mesma direção, 2 centímetros. Vai ser a partir desses 2 centímetros que eu vou iniciar a colocação do zíper, tá? Então, 2 centímetros, contando com a lateral, tá? Então, peraí. 2 centímetros, eu já vou mostrar. Vou marcar aqui. E 2 centímetros eu vou marcar aqui. Deixa eu só ver onde que tá o final. Aqui. Deixa eu ver se deu certo. Ó, se você for ver, dá um dedo, ó, bem certinho, ó. Então, eu fiz a marcação aqui, ó. Daqui da lateral pra dentro, 2 centímetros, tá aqui. Os 2 centímetros, tá? Que dá quase um dedo aqui, ó, certinho. E do outro lado aqui, a mesma coisa. Então, qual que é o truque agora? Pode destacar o zíper. Essa parte que tá arredondada, você vai colocar no início aqui desses 2 centímetros, tá bom? E vai ser o direito do zíper olhando pra você, vai ser pra cima. Então, se for ver, vai ser o forro do zíper, né? O avesso do zíper, olhando pro seu forrinho aqui também. Então, vai ser avesso do zíper com avesso da sua bolsinha. Vai iniciar bem aqui onde tá a marcação que nós fizemos de 2 centímetros. Eu vou mostrar. Vou colocar o clips aqui. E o zíper vai até o final, tá? E vai sobrar esse rabinho aqui no final. Ó. Vai ficar... e põe ele por dentro. O zíper é por dentro, não é aqui assim na parte de fora, não. É por dentro. Então, ele fica assim, ó. Iniciou aqui na marquinha dos 2 centímetros, ó. O direito dele tá pra cima. E se for ver, o forro do zíper tá encontrando com o forro aqui da minha necessaire. Certo? Tudo acertadinho, alinhadinho e sobra esse rabinho. Então, vamos passar a costura aqui. Acerta direitinho. Sempre com retrocesso. Capricha aqui no início do zíper, que aí já reforça aquela costura. Ver se ele tá indo certo. E vem até o final. Com retrocesso. Pode passar o zíper por cima desse viés que nós fizemos, tá? Não tem problema, não. Tá certo? E agora, nós vamos fazer do outro lado também. Só que aí, nós vamos ficar na contramão, né? Então, redondinho e redondinho. Direito pra cima. Dá uma clipadinha aqui. Faz a extensão toda. Direito pra cima. E vem. Aí, aqui, eu não consigo começar assim, sabe? Poderia começar assim também de costurar por aqui, mas eu não consigo, eu gosto de ficar vendo. Então, eu vou começar aqui por trás, tá? Como já tá tudo certinho, tá alinhado aqui, então, se ele sair um pouquinho do nível aqui dos 2 centímetros, não tem problema, tá? Amassa ele aqui e vamos começar. Um pezinho de máquina. Chegou aqui na dobrinha, dá o retrocesso. Zíper tá colocado.
Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui do zíper, tá? Então, nós vamos passar o viés aqui também. Então, olha. Tá tudo certo, ver se tem linha aqui sobrando. Agora, nós vamos passar o viezinho, tá? O viés também vai na extensão todinha, tá? Só que aqui, onde tem a curvinha, nós vamos deixar um espaço sem costurar, que vai ser a alça pra gente carregar. Por isso que eu calculei mais ou menos uns 90 centímetros, tá? Então, você pode fazer assim. Eu vou deixar alinhado aqui, ó. Só pra mim saber direitinho, ó, tá vendo? Se você quiser medir no seu, né? Então, você mede aqui, deixa uns 20 centímetros a mais aqui pra gente fazer a alça e vai até aqui. Aqui, eu gosto de que seja comprido, porque a abertura da minha necessaire vai ser maior. Eu só deixo os dois pedaços, das duas metades do zíper do mesmo tamanho, tá bom? Então, se você quiser medir quanto que tá, acrescenta 20 centímetros aqui pra alça. Então, eu dobro o meu viés no meio, sem esticar ele. Eu vou ver vou conferir se esse tamanho tá bom. Que aí, senão aí não vai sobrar nada, né? E se você quiser fazer sem cortar também, né? Fica até melhor, né? Porque aí você tem certeza do tamanho que ficou. Então, eu só vou dar uma dobradinha aqui. E vou colocar aqui, ó. No início do meu zíper. Coloco aqui. Deixo uns 20 centímetros. E venho pra cá. Certo? Então, vai dar e vai sobrar. Então, vamos lá. Eu vou começar, então. Tiro ele. Vou começar a passar assim, ó, dobradinho mesmo, sem acabamento, sem nada. Eu inicio aqui. Deixa eu ver que lado que vai ser melhor pra mim começar isso, porque eu sou meio atrapalhada. Assim, ó. Aí. Se você quiser colocar aquele viés mais estreitinho também, viu, gente? Que esse aqui é aquele de 2,5. Pode pôr o outro mais estreitinho, que eu acho que cabe. Então, eu vou começar a costurar. Abracei o viés no zíper, desde lá do início do zíper. Aí. Um pezinho de máquina. A gente vem fazendo a costura. Retrocesso. Com calma, não precisa ter pressa. Vem ajeitando. Ó, vai abraçando o zíper no viés. Até chegar aqui no final. Passa em tudo, viu? Não vai ficar um pedacinho sem viés. Aí, aqui, ó, você continua reto. Se quiser marcar aqui os 20 centímetros, ó. 5, 10, 15, 20. Vai dar mais ou menos aqui, ó. 20 centímetros. Marquei aqui, ó. Que é da alça, tá? Então, ó, passei já aqui em cima do zíper. Eu vou continuar... Opa! Eu vou continuar pra fechar o viés. Não sei se tá dando pra ver. Ó. Vou continuar fechando o viés. Até na marquinha dos 20 centímetros que eu fiz. Eu já perdi. Até aqui. Veio. Chegou na minha marquinha. Aí, eu vou começar aqui. Então, eu deito ela, cuidado pra não ficar torcido. Ó, direitinho. Estico. Encaixo ele aqui dentro do viés. Levanto o calcador um pouquinho. Deixa eu ver se tá encostando direitinho, ó. Pra não escapar nada. Vou até dar uma reforçada aqui. Abraço, né? Todo mundo.
E continuo minha costura. Vem, tá acabando. Não esquece que você vai ter que passar esse viés até naquela pontinha do zíper que ficou a mais, tá? Ó. Devagar, vai acertando. Chegou aqui no final, eu vou dar o retrocesso. Muito bem. Vou tirar aqui que ficou maior. E ficou assim, ó. Olha que bonitinho que ficou. Aqui por dentro, certo? E aqui a alcinha que nós fizemos de mão. Passou o viezinho fechando ele. Perfeito? Ficou perfeito. Agora, eu vou colocar o cursor, antes que eu esqueça. Então, eu fecho. O meu, eu já sei que tá com o zíper, eles estão do mesmo tamanho. Então, ó, tá vendo? Tá tudo do mesmo tamanho, então não vai ter problema. Deixa eu tirar essa linha. Pego o meu cursor. Tranquilo, como a gente já sabe. E venho aqui com muita paciência. Colocando ele. Entrou, fechou. Certo? Ah, vai falar que não ficou bonito, hein, gente? Ficou chique, não ficou? E aqui, para não ficar esse rabiquinho feio, você pode fazer, colocar aqueles terminalzinhos já pronto, tudo, ou pode fazer um pedacinho com o próprio viés, tá? Você vai colocar o viés assim, ó, vai abrir uma bandinha, colocar direito com direito e mede aqui, ó, quantos centímetros você precisa pra passar a costurinha. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar aqui aonde vai ser onde eu vou passar a costura para ele ficar bem justinho, tá? Então, ó, eu vou dobrar no meio, uma parte do viés eu vou abrir e vou passar a costurinha ali na marquinha que eu fiz. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Deu 10 centímetros. Só que pra costura, eu costurei com 2 centímetros, tá? Passei a costura com 2 centímetros pra fora. Dou um retrocesso. Então, ficou assim, ó. Um lado fechado, outro lado aberto. Agora, eu abro esse viezinho assim, ó. Deixo essa costura no meio. Coloco ela aqui pra baixo. E essa parte que tá com o acabamento certinho, pra dentro. Então, eu entro aqui. Alinho essa parte que tá com a aberturinha, né? Que tá aberta assim, com a linha aqui do zíper. E essa parte que eu fiz a costura, eu vou deixar aqui pra baixo. E vou passar uma costurinha de um pé de máquina aqui nessa beiradinha. Bem certinho. Retrocesso. Aqui em cima do carrinho do zíper, do zíper, você também dá uma reforçada. Tira. Você sabe o que eu esqueci? De dar uma selada aqui no meu zíper. Mas eu já tinha selado ele antes. Então, ficou assim, ó, a costurinha. Agora, eu desviro. Cuidado, sem esticar demais, porque você sabe que o viés, ele estica, né? Dou uma cutucada aqui na pontinha para ele ficar bem retinho. Também com cuidado. E passo uma costurinha aqui, fechando o acabamento do zíper. Só acertar aqui direitinho. Deu uma embabadada aqui o meu. Aí. Passa a costura bem na beiradinha.
Se você quiser fazer o quadradinho, pode fazer, não vai fazer não. Corta, corta. Aqui, como essa linha eu posso dar uma selada também. O acabamento ficou assim. Peraí que tem mais uma linha aqui. E mais uma linha aqui. Aí os acabamentos, você queima todas as linhas. Ficou bonitinho. Aqui ficou bonitinho. Na hora que você abrir, ó, esse excesso de zíper que vai te permitir essa abertura. Se você deixa o zíper muito curtinho, ele vai abrir menos, tá bom? Então, olha, que linda que ela ficou e em 40 minutos nós fizemos. Então, apesar de ter o viés, você viu que foi tranquilo. E aqui dentro, olha, o acabamento ficou bem bonitinho, ó, as costuras ficaram bem feitas. E não escapou ninguém. Só uma linha. Aí, ó. As curvinhas, como ficaram bem bonitinhas. Então, dá pra fazer nas duas versões. Tanto com o plástico cristal, como com o tricoline. As duas também ficam lindas, as duas são fáceis. Só na hora da curvinha aqui, que fica um pouco mais difícil você manipular o plástico. Porque esse daqui eu coloquei aquele mais grossinho, né? Mas dá super certo. E não esquecer de colocar aqui na lateral, se você for fazer com plástico cristal, um acabamento para ele ficar bonitinho. Eu passei o viezinho aqui igual, ó. Certo? Aqui não teve o viés nessa lateral, mas como nós colocamos o forro, ele também ficou bem acabadinho com o forrinho lá dentro. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma necessaire facinho de fazer, prática, e dá pra gente ir treinando a colocação do viés, né? Você viu que nem foi difícil, foi bem facinho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.